Ah, mas porque o Marrocos amassou o Brasil. Bom foi a Espanha, né? Que empatou com todo o poderoso Cabo Verde. Com todo respeito aos nossos irmãos africanos, inclusive ao nosso grande goleiro Vozinha, que ganhou o Man of the Match desse jogo. Mas quando a gente para analisar as grandes seleções, a gente percebe que cada vez mais o nível dos times está muito próximo. Claro que a gente tem as exceções dos times que entregam aquilo que se espera. Tô falando da Alemanha, que meteu 7-1 em Curaçao, mas não existe mais bobo. Também é fato que o Ancelotti precisa fazer as alterações necessárias para esse próximo jogo, precisa mudar algumas peças, precisa ter peito para bancar alguns jogadores que não foram bem nessa primeira partida, assim como o Scaloni fez em 2022, depois de ter perdido o primeiro jogo para a Arábia Saudita. Ele mexeu, fez 5 substituições, mudou o time da Argentina e os caras foram campeões do mundo em 2022. O Brasil precisa justamente mexer em pelo menos umas 5 peças ali para acertar esse time, mas hoje a gente teve um exemplo claro de uma das seleções que é favoritaça, atuais campeões europeus, empatando com uma seleção africana que joga a sua primeira Copa do Mundo na história. Os caras nunca tinham pisado em um Mundial antes desse jogo e no primeiro jogo eles empatam sem sofrer nenhum gol de uma das seleções que tem um dos melhores ataques do mundo, com Lamine Yamal jogando, mesmo que só por alguns minutos no segundo tempo, entrou e não conseguiu fazer praticamente nada, e tendo o Vozinha como o grande destaque desse jogo. Então, antes de criticar a seleção brasileira, falando que os caras foram péssimos, que de fato foram, mas a gente tem que analisar também as seleções que estão do outro lado, fazendo muito bem o papel deles contra esses grandes times, que é o caso do Brasil e também é o caso da Espanha, porque quando se entra em campo contra grandes seleções, todo mundo quer virar um leão, todo mundo quer dar o seu máximo, porque todo mundo sabe que se destacar num grande jogo assim, contra uma grande seleção, pode literalmente mudar a carreira de um jogador, assim como tá acontecendo agora com o Vozinha, mesmo no auge dos seus 40 anos, assim como todo mundo tá falando do Boadi, que fez uma atuação espetacular contra o Brasil. Mas é isso, é a Copa do Mundo, meus amigos, e não tem mais bobo no futebol não.